Então, pessoal, eu vou começar agora. Deixa eu só... espera aí, só um pouquinho. A gente teve um problema técnico aqui com a questão da transmissão dos slides. Eu só preciso controlar meu tempo para não acabar não falando demais. Então, eu me chamo Luiz. Eu sou aluno do 6º período do curso de Filosofia aqui da UFPR. Eu faço parte desse grupo PET que está organizando essas aulas aqui para vocês. E hoje eu tenho a incumbência de falar do texto da Nancy Fraser, um texto de 40 páginas, não muito simples de entender, mas a minha proposta aqui é passar para vocês uma perspectiva ampla deste texto, para que vocês consigam compreender ele como um todo. Quem que já leu o texto inteiro aqui? Poucas pessoas. Então, vocês vão precisar ler o texto inteiro. Porque a gente não consegue fazer isso aqui em 50 minutos, 1 hora de aula, porque é bastante coisa. Então, eu separei trechos do texto para a gente conversar sobre eles, mas vocês vão precisar ler esse texto em casa. Só que, com o que eu vou oferecer para vocês aqui, eu espero que vocês consigam ter uma compreensão ampla do texto, para que vocês, quando chegarem diante da prova lá no vestibular, com a questão objetiva, a questão que é correta ela fique evidente diante dos olhos de vocês. E da mesma forma, quando vocês forem para a segunda frase, que eu acredito que todos vocês vão para a segunda fase, vocês vão conseguir responder a questão dissertativa, em síntese, né, porque tem poucas linhas, é horrível, tem poucas linhas, eu sempre acho péssimo, porque eu tenho muita dificuldade com a capacidade de síntese. Então, essa perspectiva ampla vai possibilitar que vocês tenham condições tanto de responder a pergunta, porque ela vai ficar evidente, e vocês vão conseguir escrever na segunda fase da prova do vestibular. E o que eu proponho para vocês agora, como este texto é um texto que está trazendo algumas perspectivas, alguns conceitos diferentes, e está falando a respeito de redistribuição, reconhecimento e tal, eu proponho que vocês suspendam o juízo por um momento para a leitura do texto. Deixe o preconceito um pouco de lado, aquilo que vocês entendem, a ideologia de vocês, para que vocês consigam entender aquilo que a Nancy está trazendo no texto como proposta, aquilo que ela está oferecendo como um novo modelo para a questão do reconhecimento e da redistribuição. Certo? Então, vamos lá. Essa aula está estruturada da seguinte forma. Eu vou primeiro fazer uma introdução, depois eu vou falar da estrutura da tese, e depois do significado dos conceitos. E então, vou para o desenvolvimento da estratégia, essa estratégia que está ligada à tese que a Fraser vai apresentar logo no começo. E depois nós vamos fazer uma recapitulação e um encerramento, certo? Eu não vou falar a respeito da Nancy, não vou perder tempo aqui falando quem ela é e tudo mais, porque com uma pesquisa rápida na internet vocês conseguem conhecer ela perfeitamente. Inclusive, nesse grupo que a gente criou depois, eu posso mandar para vocês um link que tem uma descrição muito boa de quem ela é e de qual escola filosófica ela se filia. Então, isso é muito fácil de encontrar e eu não vou perder tempo com isso. Já vou passar direto para o título do texto. Vejam só, esse título ele é um pouco peculiar, porque não é muito fácil que a gente... Não é muito comum a gente encontrar em textos, em artigos filosóficos, em textos científicos, um título que traz uma pergunta. Então, o que está acontecendo aqui? O título desse texto não é Reconhecimento sem Ética, ele é Reconhecimento sem Ética. Ela está fazendo uma provocação logo de início. Ela está perguntando aqui se é possível que exista o reconhecimento de um indivíduo sem considerar as suas particularidades. Então, o título ele traz uma síntese perfeita de tudo que ela vai desenvolver no texto a partir dessa provocação. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar disso muitas vezes a respeito de reconhecer a tese dentro do texto. Alguns autores já apresentam essa tese já logo de início, outros autores vão desenvolvendo ela no decorrer do texto e apresentam ela mais claramente no final, mas os autores contemporâneos eles têm o costume de apresentar a tese já logo de cara. A Fraser vai fazer isso na 3ª página do texto, e tem alguns autores até que
na primeira frase do texto, já apresentam a tese, vão fazer o desenvolvimento posterior. Nós temos uma professora aqui no departamento, Maria Isabel, que o projeto de pesquisa dela é sobre democracia. E a primeira frase do texto dela é: a democracia está em crise. Então, essa é a tese. É isso que ela vai defender naquele texto, naquele projeto, e é isso que ela vai desenvolver posteriormente. A Nancy vai fazer isso na terceira página do texto, só que ela vai preparar um caminho, ela vai pavimentar um caminho antes de apresentar essa tese. Porque ela defende que existe uma cisão entre dois campos, entre duas perspectivas, vamos dizer assim, dentro de um mesmo campo ideológico, que é o campo progressista. Ela afirma que, de um lado, está aquelas pessoas que defendem a redistribuição, e, de outro lado, estão aquelas pessoas que defendem o reconhecimento. Então, depois disso, ela vai lançar uma questão. Podemos escolher entre um dos dois campos? Nós estamos em condições de escolher entre reconhecimento e redistribuição? Então, ela apresenta a tese. Ela diz que essa divergência é falsa, pois justiça requer tanto redistribuição como reconhecimento. As duas coisas são codependentes. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na construção do texto. O desenvolvimento, antes disso, no desenvolvimento do texto, ela vai dizer que é urgente a questão de como nós vamos conseguir combinar esses dois campos. Mas vejam como que isso vai acontecer no texto, como que a gente consegue identificar a tese. Eu vou ler com vocês, citando aqui o texto da página 103 da Fraser. Tá? Essas são falsas antíteses. Como já argumentei em outro texto, justiça hoje requer tanto redistribuição quanto reconhecimento. Nenhum deles sozinho é suficiente. Então, aqui, como vocês podem ver, está a tese do texto. Justiça hoje requer tanto redistribuição quanto reconhecimento. Nenhum deles sozinho é suficiente. Em seguida, ela vai dizer, a partir do momento em que se adota essa tese, entretanto, a questão de como combiná-los torna-se urgente. Sustento que os aspectos emancipatórios das duas problemáticas precisam ser integrados em um modelo abrangente e singular. Então, essa é a proposta que ela vai fazer no texto. Ela está dizendo que os aspectos emancipatórios dos dois campos, eles precisam ser integrados em um modelo abrangente e singular. E depois ela vai trazer a estratégia de como ela pretende fazer isso. Veja que tudo isso está no mesmo parágrafo. A tarefa, em parte, é elaborar um conceito amplo de justiça, que consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis de igualdade social, quanto as reivindicações defensáveis de reconhecimento da diferença. Então, essa é a estratégia que ela apresenta e que ela vai desenvolver depois no decorrer do texto. Mas a gente precisa olhar para isso aqui de uma maneira um pouco mais pormenorizada. Ela está falando de redistribuição e de reconhecimento. Alguém sabe me dizer que redistribuição é essa? Econômica em que sentido? Exatamente. Tem a ver com a disposição dos recursos para a sociedade. No caso desse termo específico, ela não está falando em distribuição, ela está falando em redistribuição. Quando o recurso ele já foi distribuído e ele precisa ser redistribuído para que todos tenham acesso da mesma forma. Isso significa desfazer a desigualdade social. Mas ela está falando também de reconhecimento. E que reconhecimento é esse? Hã? Cultural? Social? Quem você é como indivíduo? Que mais? Boa resposta. Tem a ver com isso também. Só que aqui neste texto, ela vai para uma camada um pouco mais profunda. Essas respostas estão corretas. A redistribuição tem a ver com a redistribuição do recurso,
para que não exista mais a desigualdade social. E o reconhecimento tem a ver com o reconhecimento cultural, o reconhecimento do indivíduo, da equidade e tudo mais. Mas ela está indo um pouco mais além. Ela está ligando a redistribuição à moralidade, como sendo uma questão de justiça. Portanto, se tem a ver com justiça, tem a ver com o que é correto. E no caso do reconhecimento, ela está ligando à ética. E no caso, a ética que ela traz aqui é uma questão de boa vida, que, portanto, tem a ver com o que é o bem. Mas a gente precisa também ver isso um pouco mais pormenorizadamente, um pouco mais a fundo. O que seria essa moralidade e o que seria essa ética? Ah, Luiz, mas não tem uma ética só, um tipo só de moralidade dentro da filosofia? Não. E ela vai construir isso também de maneiras diferentes, porque ela tem que desenvolver aquela estratégia que ela apresentou no início. Então, para desenvolver essa estratégia, ela faz uma ancoragem desses termos em questões filosóficas. No primeiro momento, a moralidade, ela está ligando a moralidade que é do Immanuel Kant. Ela cita isso de uma maneira bem simples no texto, ela não desenvolve muito, mas essa moralidade está ligada a princípios universais. E a moralidade do Kant tem a ver com o imperativo categórico. Tem uma coisa na filosofia que é bem interessante, que mesmo que a gente não goste de um filósofo, às vezes a gente escuta um termo e a gente já sabe de quem está falando e o que ele significa. Então, o imperativo categórico, a gente sabe o que é. E, para falar sobre ele, eu vou falar bem resumidamente, mas o imperativo categórico de Kant, o mais não é comum, mas talvez o mais conhecido, haja apenas de acordo com aquela máxima pela qual você pode, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. O seu agir deve ser tal que possa se tornar uma regra que valha para todas as pessoas. Portanto, ela é imparcial. Dentro deste conceito de moralidade, que está ligado à redistribuição, os princípios são universais, todos são iguais e as particularidades elas não são levadas em conta. Eu pedi para o meu amigo, que está ali, que é especialista em Kant, para ele me ajudar a formular uma frase, um parágrafo pequeno, para explicar um pouquinho do que é esse imperativo categórico e essa moralidade do Kant. A moralidade kantiana leva em conta apenas os princípios universais e imparciais e prescinde das particularidades. Para Kant, o seu agir deve ser de uma maneira tal que possa servir de modelo para todas as outras pessoas. Essa é a moralidade que a Fraser relaciona à justiça. Só um pouquinho, espera aí, que o texto que eu imprimi não está bem de acordo com o texto que ele me passou. Mas, enfim, eu vou seguir aqui. É algo que equipara a todos porque são seres humanos. O princípio geral é o da humanidade. E logo em seguida a gente vai para a ética, que também não é tão simples. Ela está ligando também a uma outra perspectiva filosófica, que é a perspectiva filosófica de Hegel. Essa ética ela tem a ver com a interação entre os indivíduos. Portanto, tem a ver com intersubjetividade. É uma ética de um processo de dialético, de reconhecimento, que acontece dentro do âmbito do social. E, ao contrário da moralidade do Kant, ela leva em conta as particularidades. Então, as duas coisas são diferentes. A moralidade que está ligada à redistribuição, ela não leva em conta as particularidades. E esse ponto é bem importante que vocês tenham em mente, essa questão da moralidade e a questão da ética. A ética de Hegel, na perspectiva dele, é a liberdade de reconhecer a liberdade no outro. Enquanto você se vê pessoa no outro. E todos, livres e pessoas, no Estado, se reconhecem por garantir essa liberdade. Também pedi para um amigo meu que é hegeliano, para ele me ajudar a escrever essa parte, para falar para vocês. Então, essa ética leva em conta as particularidades. No caso da ética hegeliana, a coisa muda um pouco de perspectiva, porque a sua ética leva em conta as particularidades diferentes do que nós vimos anteriormente.
Mas então, qual é, afinal, a questão central do texto que a gente pode lançar aqui para a gente poder ir para a parte do desenvolvimento? É possível desfazer a cisão entre redistribuição e reconhecimento? A Fraser afirma que sim, que é possível. E é isso que ela vai construir ao longo do texto com os conceitos que ela vai propor. Ela falou lá na tese que é preciso integrar as duas coisas, mas que esse não é um caminho fácil. Integrar a moralidade e a ética, o reconhecimento e a redistribuição. Vai ser preciso, então, desvincular o reconhecimento da ética e integrá-lo à moralidade. Por quê? Porque, na perspectiva de Fraser, a ética ela é mais frágil, porque ela leva em conta as particularidades do indivíduo no sentido de que nós reconhecemos o outro não por respeito, mas por estima, por gostar. A questão de boa vida, eu entendo a boa vida de uma forma e você entende de outra. Para cada um, o que é uma boa vida é uma coisa diferente. Então, não é isso que pode ser levado em conta quando nós vamos reconhecer um indivíduo. O que a autora pretende fazer não parece ser realmente uma tarefa fácil. Ela quer desvincular o reconhecimento do campo da ética e integrá-lo ao campo da moralidade, para que se torne uma questão de justiça. O reconhecimento se tornará, portanto, moralmente vinculante. Assim, não reconhecer será injusto. Então, como que vai ser possível integrar reconhecimento à moralidade? Isso. O que ela vai fazer é romper com um modelo padrão que existe dentro dos grupos que requerem reconhecimento. Ela diz que existem grupos definidos, ela vai definir esses grupos, e esses grupos têm um modelo padrão para requerer reconhecimento, que é o modelo da identidade. Essa parte ela começa a ficar um pouco mais complexa, mas um pouco mais para o final do texto, isso vai ficar bem claro e bem óbvio para a gente. O reconhecimento como identidade de um grupo é ruim, porque se impõe sobre todos e nega as suas singularidades. É um tipo de simplificação. A identidade do grupo suprime o indivíduo. Fraser critica o modelo padrão dos grupos minoritários. Minoritários aqui a gente vai colocar entre muitas aspas. Esse modelo é o da identidade. Quando o indivíduo precisa se adequar à identidade do grupo que pertence, ele deixa de ter o seu reconhecimento garantido. Para ela, isso abre a brecha para o estabelecimento de um autoritarismo. O indivíduo tem as suas particularidades suprimidas pela identidade do grupo. Ele precisa ser e agir como aquele grupo espera que ele seja e haja. Sendo assim, o modelo de identidade é frágil e problemático, porque depende de outros fatores que não têm a ver com justiça, mas com estima, por exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão de mudança de modelo que ela propõe de identidade para status. E isso está no texto, na página 107. Por essas razões, proporei uma análise alternativa do reconhecimento. A minha proposta é tratar o reconhecimento como uma questão de status social. Dessa perspectiva, que eu chamarei de modelo de status, o que exige reconhecimento não é a identidade específica de um grupo, mas a condição dos membros do grupo como parceiros integrais da interação social. O não reconhecimento, consequentemente, não significa depreciação e deformação da identidade do grupo. Ao contrário, ele significa subordinação social, no sentido de ser privado de participar como um igual na vida social. Então, ela está levando para o lado negativo do não reconhecimento. Quando você não reconhece, você não identifica aquele indivíduo como um participante integral na sociedade, como alguém que pode participar da sociedade como um par. O reconhecimento passa a integrar a justiça quando deixa de ser uma política de identidade. Para superar a subordinação, o membro do grupo se torna um sujeito na sociedade. Essa questão de subordinação, ela está dizendo que quando o indivíduo ele faz parte de um grupo identitário, no qual ele se reconhece,
ele acaba sendo subordinado pela identidade do grupo. Se estabelece uma autoridade que, por fim, estabelece como aquele indivíduo deve ser e agir, como eu falei anteriormente. Então, há uma questão de subordinação. Aquele indivíduo é enquanto faz parte daquele grupo e reivindica os seus direitos a partir daquele grupo. É isso que ela quer desfazer. Ela quer desfazer esse modelo de identidade para ligar o indivíduo à questão da justiça. Eu te reconheço não a partir do grupo que você pertence. O seu grupo tem valor. É muito importante dentro da sociedade. Mas eu vou te reconhecer porque você é igual a mim. A humanidade é suficiente nesse momento. Porque somos todos seres humanos e nos respeitamos como iguais e como pares dentro da sociedade. No modelo de status, não há identidade do grupo que se impõe sobre todos que dele fazem parte, mas há a singularidade de cada indivíduo que dele participa. Parceiros, iguais e reconhecimento recíproco. Na igualdade de status, são todos sujeitos na sociedade. Assim, ela começa a conseguir fazer uma aproximação da moralidade e do princípio universal que se aplica aqui. No modelo de status, tem o seu reconhecimento negado aquele que não pode participar como um igual no todo social. Com esse modelo, a autora abre o caminho para a ampliação do conceito de justiça. Porque liga o reconhecimento não a uma questão de boa-vida, de uma concepção particular do que quer que isso seja, mas a uma questão de justiça, onde todos se igualam e o respeito é soberano. Agora, eu queria que vocês me dessem alguns exemplos de indivíduos que fazem parte de determinados grupos e que têm o seu reconhecimento negado na participação da sociedade. Não é difícil. Não tem exemplos? Fala. Sim, que mais? Indígenas, que mais? As mulheres, deficientes, quem mais? Moradores de rua, todas as minorias. Mas ela vai tratar aqui no texto, especificamente, ela vai fazer um recorte para 3 minorias bem amplas. Os LGBT, as mulheres, que ela faz até um recorte para as mães solteiras, e as pessoas negras. Em todos esses casos, há uma regulação por um padrão institucionalizado de valoração cultural que institui categorias como normais e outras como deficientes e inferiores. E, para resolver essa questão, ela vai cunhar um conceito. Por quê? O que aconteceu até agora? Vamos dar uma recapitulada. Ela diz que existe uma cisão entre reconhecimento e redistribuição. Ela ligou a redistribuição à moralidade e à justiça, sem levar em conta as particularidades, e ligou o reconhecimento à ética, que leva em conta as particularidades. E então ela diz que dentro do modelo de reconhecimento ele tem uma fragilidade, que é a questão da identidade do grupo, que se impõe sobre todos os membros deste grupo. E o que ela disse lá no começo, na tese? Que é preciso ampliar o quê? Vocês lembram? Alguém lembra o que é preciso ampliar? É preciso ampliar o conceito de justiça, para que esse conceito consiga abarcar as duas coisas. Dentro do conceito de justiça não pode estar apenas a redistribuição, porque é justo que a sociedade tenha igual acesso aos recursos que estão disponíveis. Também vai ser justo que os indivíduos sejam reconhecidos a partir daquilo que eles são, a partir da sua própria humanidade. Para isso, ela vai cunhar um conceito que ela chama de paridade de participação. Então, vamos ver no texto mais uma vez. Em todos os casos, consequentemente, uma demanda por reconhecimento é necessária. Mas note precisamente o que isso significa. Vejam só. Em todos os casos, uma demanda por reconhecer, ela não está dizendo que o reconhecimento não é válido. Ela está dizendo que, em todos os casos, uma demanda por reconhecimento é necessária.
Mas note precisamente o que isso significa. Visando a não valorizar a identidade do grupo, mas superar a subordinação, as reivindicações por reconhecimento no modelo de status procuram tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na vida social, capaz de interagir com os outros como um par. Elas objetivam, assim, desinstitucionalizar padrões de valoração cultural que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões que a promovam. Então, ela está propondo um conceito que é bem importante que vocês tenham em mente, porque existe uma grande probabilidade de que isso apareça na prova, que vocês precisem, talvez, até dissertar sobre isso e o que isso significa. Para a gente pensar sobre esse conceito, vamos lançar uma questão, que a gente já falou anteriormente. Reconhecimento é uma questão de justiça ou uma questão de boa vida? Então, vamos lá. A participação integral dos sujeitos na sociedade requer justiça. Portanto, não reconhecer é injusto. Então, reconhecer se torna moralmente vinculante. Estão percebendo a vinculação que ela está fazendo do reconhecimento com a redistribuição, com a moralidade? Aqui ela está começando a ligar as duas coisas a partir desse conceito. Porque isso independe do que se entende por boa vida. Não é uma questão de estima. Eu não reconheço você porque eu gosto de você. Ou porque eu gosto do grupo que você pertence. Ou porque você é mulher. Ou porque você é gay. Ou porque você é negro. Eu não reconheço você por isso. Eu reconheço você porque eu te respeito como ser humano. Mas entendam bem, é preciso ficar isso bem claro na mente, que ela não está prescindindo, ela não está desvalorizando estes grupos. Ela está dizendo apenas que este reconhecimento a partir da identidade é frágil, que é preciso reconhecer para que haja justiça e haja uma redistribuição, reconhecer as pessoas por aquilo que elas são, seres humanos. A gente viu um pouco disso agora com o Krenak aqui, né? A humanidade é o que há em comum entre os indivíduos. Ela fala de padrões institucionalizados. Então, vamos pensar um pouco sobre o que isso significa. O que são padrões institucionalizados? Um padrão institucionalizado é aquele que define o que é normal. Esses padrões eles partem do pressuposto da estima e não do respeito. Então, ele define o que é normal. E a partir do momento que eu digo assim, essa garrafa é normal, todas as outras garrafas vão ser anormais. Certo? Então, isso é uma instituição. Eu instituo que essa garrafa é normal, e as garrafas de plástico se tornam anormais. Então, eu estou excluindo o anormal. E daí, a partir desse momento que eu excluo aquilo que eu considero que é anormal, eu já começo a culpar a vítima. Existe aquela pessoa que não reconhece a outra porque ela faz parte de um grupo que ela considera que é deficiente e anormal, um grupo que não é digno de respeito. Então, quando ela faz isso, ao invés dela reconhecer a si mesma como uma pessoa que está suprimindo a individualidade do outro, do sujeito, na verdade, ela está culpando aquela pessoa por ela ser como ela é. A forma como a pessoa se vê é errada, neste padrão institucionalizado. E vamos ver agora, também no texto, mais um trecho. Esses trechos que eu estou trazendo aqui são bem importantes porque tem uma coisa no texto da Fraser, é que ele é muito bem estruturado. A gente consegue perceber o desenvolvimento e a estrutura do texto de uma maneira bem clara, mesmo que ele seja um texto difícil por conta desses vários conceitos que ela vai trazendo, de algumas citações a outros filósofos, como Kant e Hegel, e também a Axel Honneth e alguns outros. Então, a gente precisa dar uma olhadinha no texto para conseguir reconhecer lá dentro o que ela está dizendo. Então, ela vai ampliar o conceito de justiça. De que forma? Eu cito a Fraser, na página 114. Para o modelo de status em oposição, o não reconhecimento é uma questão de impedimentos.
externamente manifestados e publicamente verificáveis, a que certos indivíduos sejam membros integrais da sociedade. E tais arranjos são moralmente indefensáveis, independente de distorcerem ou não a subjetividade dos oprimidos. Finalmente, alinhando-se o reconhecimento à justiça, ao invés de a boa vida, evita-se a visão de que todos têm igual direito à estima social. Então é isso que ela está querendo evitar, a questão de que todas as pessoas têm o direito de serem, de que os outros gostem dela por ela ser o que ela é. Ela está querendo vincular isso ao respeito. Então vamos lá. O centro normativo que a Fraser está estabelecendo aqui para ampliar o conceito de justiça, o centro normativo é a paridade de participação. Essa paridade de participação, ela requer arranjos sociais em que todos possam interagir como parceiros. Todos partem do mesmo lugar, igual condição sendo um par. Tendo igual condição sendo um par. Os padrões institucionalizados de valoração cultural devem expressar igual respeito e assegurar oportunidades iguais para alcançar estima social. Então, o centro normativo, tanto da redistribuição como do reconhecimento, passa a ser a paridade de participação. Assim, é possível incluir reivindicações por reconhecimento. Apenas aquelas que promovem a paridade de participação são moralmente justificadas. Com a ampliação do conceito de justiça, por meio da paridade de participação, ela lança o escopo daquilo que pode ser reivindicado como reconhecimento. Mas nesse slide aqui a gente pode ver uma coisa que, na verdade, é um pouco controverso e parece um tanto utópico quando a gente olha da perspectiva da nossa sociedade. Você concordou bastante, eu acho. Será que é possível a gente pensar que todos partem do mesmo lugar? Essa é a ideia que ela está propondo, a ideia de paridade participativa, que todos possam participar como iguais na sociedade. Mas é preciso pensar nisso, não é? A gente precisa pensar nisso, a gente não pode desistir dessa ideia. A gente tem que perseguir essa ideia até o fim, para que todas as pessoas possam participar como iguais dentro da sociedade, como pares, como pessoas que se unem por um objetivo comum e que têm as mesmas condições de acesso aos recursos e são reconhecidas como sujeitos dentro de uma sociedade. Mesmo que isso pareça ser controverso, utópico, que a gente pensa, nossa, que difícil de alcançar isso que ela está propondo, a gente precisa continuar perseguindo esse ideal. E é por isso que ela está desenvolvendo essa estratégia. Porque é mais uma tentativa de fazer com que a gente consiga reconhecer como que isso é possível. Agora ela fala aqui, como eu já li para vocês, é possível incluir algumas reivindicações por reconhecimento, apenas aquelas que promovem a paridade de participação são moralmente justificadas. Então eu queria perguntar para vocês, o que seria uma forma de reivindicação por reconhecimento que não é válida? Alguém tem uma ideia de alguém que faça uma reivindicação por ser reconhecido, mas essa reivindicação não é válida? Alguém chuta alguma coisa? Que não é válida. Não é válido, certamente. Reconhecer cotas raciais é reivindicar reconhecimento às pessoas brancas através de cotas raciais. Não faz sentido. Tem mais alguma ideia? Hã? Direito para os nazistas. Esse é bem absurdo, na verdade. Reconhecer o direito dos nazistas. Nossa, por favor. Não vamos tocar, nem vamos tocar nesse assunto, que já passo a ficar mais nervoso. Eu trouxe um exemplo aqui também, ó. O reconhecimento do homem branco hétero. Reconhecer os seus direitos porque ele é um homem branco hétero.
Não faz o menor sentido. Se torna relevante para o reconhecimento aquilo que impede que o indivíduo participe como sujeito na interação social como um par, em igualdade de condições. Fraser não exclui a possibilidade, guardem isso, ela não exclui a possibilidade de utilizar a ética para o reconhecimento, mas ela propõe adiar isso o máximo possível. Então vamos ver o seguinte. Eu já estou chegando no final, agora a gente parte para a parte da... parte é interessante. Agora a gente vai partir para a recapitulação e para o encerramento. Mas como eu disse que esse texto é bem estruturado, a Fraser traz no final do texto, como que diz, gente? Na conclusão, ela traz um passo a passo da estratégia que ela propôs aqui. E eu vou trazer o texto dividido, mas integral. Eu não suprimi nenhuma parte, estou colocando na ordem que ela colocou ali. Isso está na página 136, vocês vão conseguir conferir isso lá. Vamos ler junto. Primeiro, deve-se construir o reconhecimento como uma questão de justiça em oposição à boa vida. Isso, por sua vez, requer a substituição do modelo padrão de reconhecimento da identidade pelo modelo alternativo, o modelo de status que foi esboçado aqui. Em seguida, deve-se ampliar o conceito de justiça para incluir distribuição e reconhecimento como duas dimensões mutualmente irredutíveis. Como que ela amplia o conceito de justiça? Com qual conceito? Como? Paridade de participação, exatamente. Isso envolve colocar ambas as dimensões sob a norma deontológica da paridade participativa. Finalmente, depois de reconhecer que a justiça pode, em alguns casos, exigir o reconhecimento das particularidades acima, e além da humanidade comum, deve-se submeter as reivindicações por reconhecimento ao padrão da justificação da paridade participativa. Este conceito que ela cunha passa a ser a pedra de toque. Aquilo que vai ser a balança para a gente definir, balança não é a palavra certa, mas pedra de toque é aquela pedra do teste para a gente testar se aquele tipo de reivindicação por reconhecimento é válido ou não, como o reconhecimento do homem branco hétero. Depois ela vai dizer o seguinte, isso, como vimos, significa escrutinar os padrões institucionalizados de valoração cultural e proposta para alterá-los, por seu impacto na interação social, ambos ao longo e dentro de grupos sociais. Os padrões institucionalizados são aqueles que definem o normal e o anormal e assim por diante. E para finalizar, então, ela vai dizer, apenas então, depois de todos esses passos, poder-se-ia encontrar uma situação em que se mostraria necessário recorrer à ética. E eu quero finalizar com as duas últimas frases do texto, lá na página 137, que ela fala o seguinte, se falharmos em formular essa questão, se nos agarrarmos ao invés a falsas antíteses e dicotomias enganadoras, vejam só, perderemos a chance de vislumbrar arranjos sociais que possam compensar injustiças econômicas e culturais. Apenas olhando para abordagens integrativas que unem redistribuição e reconhecimento, nós podemos alcançar as exigências da justiça para todos. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês por estar aqui hoje, por prestar atenção em tudo isso que eu falei. Daqui a pouco eu vou passar para que vocês façam perguntas, mas eu quero deixar disponível aqui para vocês, na tela, o número do meu celular. A gente já criou esse grupo porque deu problema lá no QR Code do formulário, mas eu tenho esse material disponível para enviar para vocês. Tanto esses tópicos que eu li aqui, como os slides. Então, se vocês quiserem esse material, vocês podem me mandar mensagem, ou através do grupo lá, eu já vou mandar. Me manda mensagem, se você não entrou no grupo ainda, pode adicionar meu número, meu nome.
e me chamar, que daí eu mando o link do grupo e vocês entram no grupo, e lá no grupo eu vou disponibilizar esse material e vou ver com os meus outros colegas se eles também, quem usou slides e tal, se eles querem disponibilizar os materiais para vocês. Uma outra coisa que eu quero dizer é que quando vocês chegarem lá no dia do resultado do vestibular, depois da segunda fase, que vocês reconhecerem o nominho de vocês lá na lista de aprovados, e então vocês terão direito a ocupar uma vaga nessa universidade, eu quero fazer uma recomendação, que vocês valorizem muito essa oportunidade, porque é sensacional fazer parte de uma instituição pública como essa, onde a vaga que a gente ocupa, para a gente, é gratuita, mas que ela é custeada por toda a sociedade brasileira. Então, nós temos o direito a uma vaga, a partir do momento que vocês forem aprovados no vestibular, e eu desejo que todos vocês sejam, vocês terão direito a uma vaga que é pública e que ninguém vai tirar de vocês. E essa instituição, ela é imensa, e ela oferece uma gama de oportunidades para que vocês se desenvolvam, não somente dentro do curso que vocês escolheram, mas como pessoas, na interação social, na capacidade crítica, de reflexão. Existem muitos eventos, muitos grupos de estudo, muitas oportunidades, como esse grupo PET, por exemplo, que está em vários outros cursos. Então, dentro dessa universidade, é possível se desenvolver não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Então, se você vir o seu nominho lá, e você vai ver na lista dos aprovados, dê muito valor para isso, porque isso é muito importante. E o trabalho que é executado aqui dentro é muito sério e é muito legal. Vocês vão curtir pra caramba. Então, aproveitem ao máximo. Aproveitem o tempo que vocês tiverem para isso. Aproveitem todos os eventos. Aproveitem todas as oportunidades. Não percam tempo. Tá certo? Então, eu queria saber se vocês têm algumas perguntas para fazer. Fiquem à vontade. Diga, querido. Pode fazer. Não, deontologia é o estudo da moralidade, dos conceitos morais. Diga, querida. Paridade de participação. O quê? Tudo? Não, então vamos lá. Espera aí que eu vou pegar aqui o texto, só um pouquinho. Vamos retomar então a paridade de participação, que eu escrevi alguma coisa bem... E eu não li para vocês, só um pouquinho, espera aí. Ó. É isso. Então, aqui, ó, o modelo de status reforça a paridade participativa. Quando há paridade participativa, o indivíduo passa a integrar a sociedade como um todo e não é apenas mais um integrante do seu grupo, reivindicando direitos. Fraser pretende que todos superem a subordinação e se tornem integrais na vida social. A humanidade, na paridade participativa, é suficiente para a integração. Então, o pressuposto da paridade participativa é a humanidade, que somos todos seres humanos e, enquanto tal, temos direitos, que precisam ser garantidos e respeitados. A paridade de participação vai prescindir também daquilo que a gente falou da estima. Eu gosto de você porque você é mulher. Não. Eu gosto de você, eu não tenho que gostar de você, na verdade. Eu tenho que te respeitar, porque você é um ser humano, tanto quanto eu. Isso é paridade. As duas coisas são um par. Então, é paridade participativa. Eu participo da sociedade, tanto quanto você, como um par. Fraser consegue ampliar o conceito de justiça para acomodar o reconhecimento, quando desvincula da ética e aproxima da moralidade. Como vimos, a moralidade não considera a particularidade do indivíduo.
Lembra lá do Kant, que não considera a particularidade do indivíduo? Então, deixa de ser relevante o que se considera como boa vida. Cada um tem uma concepção diferente do que isso seja. Quando o reconhecimento se alia à moralidade, a questão é: eu te reconheço porque somos iguais como sujeitos na sociedade e não porque eu gosto de você. Não é mais o indivíduo com a identidade do grupo ao qual pertence que será reconhecido, mas o sujeito com o status de igual aos seus pares na sociedade. Porém, algumas vezes, a particularidade precisará ser invocada para que se institua o direito. Mas Fraser argumenta que se deverá ser feita uma avaliação para que seja identificado aquilo que pode ser assim reivindicado. Ao ampliar o conceito de justiça por meio da noção de paridade participativa, ela consequentemente lança o escopo daquilo que pode ser reconhecido e daquilo que não faz sentido. Então, a pedra de toque é a paridade participativa, e somente aquilo que a promove pode ser moralmente justificado. É uma questão de pragmatismo, onde a paridade se torna um remédio para injustiças específicas. Mas a justiça pode requerer reconhecimento. Fraser argumenta que se a ética precisar ser invocada no reconhecimento, porque isso poderá acontecer às vezes, reconhecer a particularidade de um indivíduo para que seu direito seja garantido, isso deve ser adiado o máximo possível, sempre buscando entender o reclamante como um par, um igual. Então, a gente pode pensar num exemplo. No ano passado, não sei se foi no ano passado ou um pouco mais longe, um casal homoafetivo numa panificadora de São Paulo foi agredido por uma mulher, porque eles estavam demonstrando afeto um pelo outro dentro de uma panificadora. Não sei se vocês lembram desse caso. Esse menino, inclusive, um deles ficou bem famoso e hoje ele é influencer digital da causa LGBT. Nesse momento, o direito precisa ser acionado para calar a voz da barbárie, né? Daquela pessoa que está atacando aquelas outras duas pessoas, não pelas pessoas que elas são, mas pelo grupo ao qual elas pertencem. Entende? Então, neste momento, a reivindicação por reconhecimento ela é válida. Porque a justiça precisa reconhecer aquelas pessoas que foram atacadas por ser parte de um grupo que tem uma determinada identidade. Mas a paridade de participação eleva aquelas duas pessoas, tira essa fragilidade da identidade do grupo e alia a elas a questão da justiça, enquanto um par na sociedade que deve participar dela integralmente. Não sei se ficou claro. Então, beleza. Mais alguma pergunta? Diga. Com status? Eu acho que status, nesse caso, é só uma palavra. Para trocar de identidade para uma questão, realmente de, sabe, status social? O status social de um par, de um igual dentro da sociedade. Então, existe um modelo que ela identifica como modelo de identidade, que é ela que está dizendo dessa forma, e ela quer substituir isso por um outro modelo. E ela chama esse modelo de status, que é como se fosse status social, mas não naquele sentido que a gente vê da desigualdade, né? Uma pessoa com um status social mais elevado, mas um status onde todos são iguais. Mais alguém? Diga. Vamos voltar para o quinto e o sexto passo. O que você não entendeu? Nada? Tá, então vamos. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho ainda 5 minutos, né, amigo? Tenho. Finalmente, depois de reconhecer que a justiça pode, em alguns casos, é isso que eu acabei de falar, que a justiça pode reconhecer alguns casos que ligou já? Em alguns casos, exigir o reconhecimento das particularidades acima e além da humanidade comum. Quando reconhece o indivíduo por fazer parte do grupo, está prescindindo da humanidade, está reconhecendo ele como parte daquele grupo para garantir o direito que ele tem. Assim como o direito, por exemplo, das mulheres de ter o mesmo salário que os homens.
Ou então, das pessoas negras têm o direito de adentrar a universidade, assim como todas as outras pessoas. Deve-se submeter as reivindicações por reconhecimento ao padrão de justificação da paridade participativa, aquele padrão que eu falei de qual que é o reconhecimento que não faz sentido. O reconhecimento do nazista, que você falou, do homem branco, hétero, essas coisas. E no passo 6, isso, como vimos, significa escrutinar os padrões institucionalizados de valoração cultural, aqueles padrões do que é normal e do que é anormal. É dar uma olhada nesses padrões, escrutinar, verificar esses padrões profundamente e propor alguma coisa para alterar esses padrões que foram institucionalizados. Quando é institucionalizado, ele é uma instituição da sociedade. Então, ela quer que a gente proponha, quando a gente identifica esses padrões institucionalizados, que a gente proponha outra coisa no lugar deles. Por seu impacto na interação social, ambos ao longo e dentro de grupos sociais. Daquela forma que eu falei, que ela não prescinde dos grupos, que ela não desvaloriza os grupos. Os grupos se mantêm, mas eles têm aquela coisa da fragilidade da identidade. Alguém mais tinha... Espera só um pouquinho. Ficou bom assim? Tá. Diga, querida. Sim. Sim, é isso que quando muda o modelo, quando desvincula o reconhecimento do modelo de identidade, daquela questão de que eu gosto de você porque você é mulher, não faz sentido. Eu respeito você porque você é um ser humano e você é igual a mim. Então, nesse momento, ela começa a desfazer aquela cisão que existe e começa a mostrar que as duas coisas são codependentes. Que não faz sentido eu reconhecer um indivíduo sem que exista a esse indivíduo a possibilidade de acessar os mesmos recursos que eu tenho. Não só recursos financeiros, mas o recurso, por exemplo, de acesso à universidade, que deveria ter espaço para todas as pessoas que quisessem entrar nela, mas não tem. Então, a gente precisa dar essa aula para que vocês se preparem para o vestibular. É assim que funciona nesse momento. Ficou bom assim? Mais alguma pergunta, gente? Dica. Então, porque a ética ela não deixa de existir dentro dessa questão do reconhecimento do grupo. Ela faz parte o reconhecimento da particularidade das pessoas que fazem parte de um grupo. Ela permanece sendo essencial, mas o que deve ser reivindicado não é a ética, não é a individualidade da pessoa que faz parte do grupo. Até porque, como ela diz no texto, às vezes existe aquela subordinação, que a pessoa é reconhecida a partir daquilo da onde ela faz parte, daquele grupo do qual ela faz parte, e aquele grupo quer que ela seja de uma determinada forma. Continua sendo essencial o reconhecimento dessa particularidade, mas o que é mais importante é o reconhecimento por justiça. Entendeu? Tá bom assim? Mais alguém? É isso, gente? Então tá certo. Me mandem mensagem depois que eu mando material para vocês. E muito obrigado pela atenção.